Como ter uma vida vitoriosa. Estratégia para você ter uma vida vitoriosa. E eu vou ler aqui um texto, Josué capítulo 1, verso 5, que diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Então, queridos, amados, hoje, para Deus cumprir os seus objetivos, vai usar os seus escolhidos, assim como usou Moisés, Josué. Ele também vai usar você. Sendo assim, como Deus foi com Moisés, como Deus foi com Josué, Deus será também conosco, será com você. Você precisa entender isto. Então, estratégia para ter uma vida vitoriosa. E o texto que eu li diz assim, que ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Deus estava falando para Josué, mas Deus está falando isso também com você. E o que quer dizer? É que você vai seguir em frente nos planos, nos propósitos, claro, aqueles que estão acoplados em Deus. Você vai seguir em frente e todos que se levantarem para resistir os obstáculos, você vai superá-los, porque o texto diz, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. E isso requer de nós fé. Eu preciso crer, você precisa acreditar que nesta jornada, nessa caminhada, os obstáculos, eles vão ter que sair, porque é promessa. Então, nesta missão, nós teremos sempre o respaldo do Senhor. E para que melhor? O respaldo do Senhor para conquistarmos, para avançarmos, para alcançarmos vitórias. Então, essa é a estratégia que eu estou passando para você. Se enfrentarmos qualquer inimigo, eles não nos resistirão. É isso que o texto está dizendo. Vamos colocar aqui, trazer exemplos. O devorador não pode resistir você. Não importa a crise, a situação que estamos passando na nossa economia, não importa a crise que você está passando, se você errou, peça perdão a Deus e siga em frente, porque o devorador não pode resistir você. Então, enfermidades também, elas não poderão resistir você. Por quê? Porque Jesus já tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E nós devemos seguir em frente, porque as enfermidades nos limitam. E Deus nos criou para a sua glória, para você glorificar a Ele. Deus não quer que você fique enfermo. Opressão maligna não é obstáculo para você prosseguir, não pode resistir você, porque maior é aquele que está em você, em nós, do que aquele que está no mundo. Mas, meu caro, o que é que está faltando em nós? Sabe o que é? É a mesma fé que Moisés teve, que Josué teve, que eles prosseguiram sem desistir. Mas nós podemos também usar outra estratégia aqui que o texto nos mostra. Nós estamos falando sobre estratégia como ter uma vida, ou para ter uma vida vitoriosa. O próprio texto diz, não te deixarei e não te desampararei. Observe que lá em Êxodo 13, 22 diz o seguinte, que a nuvem da glória permanecerá sobre o povo independente, permaneceu sobre o povo independente das suas falhas. Eu estou parafraseando. Então, a nuvem da glória permaneceu sobre o povo fez bezerro de ouro, o povo murmurou, mas a nuvem da glória permaneceu sobre o povo, mas aqueles que não creram, morreram no deserto, mas aqueles que creram, entraram na promessa, receberam a vitória. Então, a proteção de Deus está sobre nós, sabe por quê? Porque a maldição que estava sobre a humanidade, Jesus veio e assumiu a nossa culpa. Ele tomou sobre si as maldições, as dores, as enfermidades.
e agora em Jesus nós podemos prosseguir em frente. A glória de Deus, ela permanece sobre nós, nos guardando, nos guiando, nos livrando. E a ausência da promessa é consequência da falta de fé. Foi o que aconteceu com o povo e hoje não é diferente. Mas também nesta jornada, nessa estratégia para obtermos uma vida vitoriosa, nós podemos ver também que o texto diz assim: o Senhor está contigo. O Senhor está contigo. Você pode entender isto? Como Deus foi com Moisés, como Deus foi com Josué, Ele será contigo. Observe a vida de Moisés como exemplo. Foi liberto da morte ainda na infância. Isso é plano, é projeto de Deus. Foi preparado para liderar, foi educado em toda a ciência. Atos 7:22 diz isto. Foi poderoso em obras e palavras. O mesmo texto diz isto. Foi chamado para libertar uma nação. Está lá em Êxodo 3:10. E nós já falamos sobre isto. Deus esteve com Moisés. Lá no Êxodo 3:12, ele diz: eu serei contigo. Deus falou também com Josué: eu serei contigo. Deus falou também através de Isaías: não te espante, não te assombre, eu sou teu Deus. E ele diz assim: eu tomo pela tua mão direita e digo: não temas, eu sou contigo, eu serei contigo. Ou seja, Deus está com os seus escolhidos, Deus está com aqueles que temem a Ele, Deus está com você. E o Senhor foi guia e proteção de Moisés por toda a sua jornada. Então, você não é diferente de Moisés. Se você tiver fé, pode ficar certo que Deus estará contigo em toda a sua jornada. Você vai desbaratar, você vai quebrar barreiras, você vai romper os obstáculos, porque ninguém poderá te resistir. E fechando, concluindo este momento aqui, existem promessas para quem servem ao Senhor, como Moisés serviu, como Josué serviu. Olha a palavra lá para Moisés: servireis, pois, ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades, o número dos teus dias completarei. Só dando uma risada, porque o texto, ele é claro, ele diz aqui que o Senhor, nosso Deus, nos abençoará o nosso pão, ou seja, abençoará o nosso alimento. Nós estamos debaixo da bênção do Senhor, nosso alimento já foi abençoado pelo Senhor. E ele diz: tirarei de vós, do meio de vós, as enfermidades. Nós estamos vivendo uma pandemia, nós estamos vivendo um momento de crise, nós estamos vivendo momentos difíceis, nós estamos vivendo momentos, amados, negros, podemos até dizer desta forma. Mas a promessa é: eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Presta atenção, Deus fez uma promessa para o povo de Israel, mas nem todo o povo conseguiu, entrou na promessa por causa da incredulidade, porque não creram. Se você crê, você pode ter certeza, Deus abençoará o teu pão, a tua água. Deus vai tirar a enfermidade no meio da tua casa, no meio do teu povo, porque esta palavra não foi para aquela época exclusiva, ela pode ser aplicada para aqueles que servem, que temem ao Senhor. E ele diz: o número dos teus dias completarei. Ou seja, você não vai morrer antes do tempo, você não vai ser ceifado por causa da coronavírus. Eu quero dizer para você, pelo fato de nós crermos, não estamos livres de sermos afetados pelo coronavírus ou até mesmo morrermos. Muitos servos de Deus estão morrendo por causa deste mal, mas você tem que se deter no que a palavra também diz: o número dos teus dias completarei. Deus vai completar os teus dias, mas você precisa se firmar nesta palavra e não entregar os pontos. Não entregue os pontos, porque você assim terá uma vida vitoriosa. Use essas estratégias e você terá uma vida de vitória. Que Deus assim vos abençoe, no nome de Jesus.
Amém!